Meus irmãos, e lá vamos nós. O digníssimo pastor José Carlos de Lima passou a maior vergonha na igreja, irmão. A maior vergonha, tá certo? Quero que você assista esse vídeo comigo. Aí um pastor aqui de Abreu e Lima sentou a linha, meu irmão. Que situação, viu? Olhe, pelo amor de Deus, você da Assembleia de Deus da Paraíba aí, em nome de Jesus, o pastor José Carlos de Lima tem que ser jubilado. Pastor José Carlos de Lima só sabe pregar usos e costumes. Quando vai para a Bíblia, ele se perde. Você não acredita em mim, não? Preste atenção nessa cena aqui. Preste atenção aqui, viu? Vamos lá. O versículo que me veio ao coração Esperando ele encontrar o versículo aí. Vamos ver que ele encontra o versículo? Vamos esperar. Ver que ele encontra o versículo. Deixa-me encontrá-lo. A gente está falando aqui de um pastor presidente, viu? É verdade. Aí o irmão gritou lá, vê só que situação, o irmão gritou lá. Você sabe quando tem oportunidade assim, né? Para dar uma saudação, né? Aí o irmão gritou lá: Ô pai, tira a pilha do relógio, ajuda aí, pai. Para não passar o tempo rápido, tira a pilha do relógio. Essa é nova para mim, viu? Os irmãos a beça. Vamos ver se ele vai encontrar. Você vendo essa cena aqui, parece que o pastor Zé Carlos de Lima lê a palavra de Deus todo dia. Porque é o trabalho dele. Esse é o trabalho dele. A Bíblia é o trabalho dele. Colocar aqui assim. Por que, Eric? Porque ele recebe para isso. O trabalho dele é esse. Pregar a palavra de Deus. Esse é o trabalho dele, porque ele recebe. E muito bem para isso. Ele é o pastor desse presidente da Assembleia de Deus da Paraíba, viu? Tá aqui, ó, procurando o versículo e não encontra. Vamos lá ver se ele acha aqui. Olha os irmãos lá, eu gosto desses irmãos. Olha, os irmãos estão lá constrangidos. Êxodo. Aleluia! Você tá me assistindo aqui. Se eu disser para você assim, abre a sua Bíblia no livro de Salmos, mais ou menos você tem noção de onde está ali, né? Mais ou menos. E você que trabalha, chega em casa à noite, cuida de filho, faz meio mundo de coisa. Você está entendendo, né? A gente está falando um pastor presidente de uma igreja. Que todo dia está na igreja com a Bíblia na mão. Por isso que a gente vê as pregações dele, né? Só usos e costume, né? Homem não pode usar bermuda e aquele negócio todo, né? Vamos continuar aqui para ver se ele acha o versículo aí, viu? Está no livro do Êxodo. Êxodo. Vamos ver que ele encontra, né, irmão? Aí tinha um pastor aí vendo isso, viu? Aí o pastor, olha, pregando agora na igreja, o pastor sentou a lenha. Eu vou trazer aqui para você também. Vamos lá. Desculpe, viu, irmão? Eu não vou cortar o vídeo, não. Vou esperar ele encontrar o versículo, né, não? Para você ver, viu? Olha lá. Já vai mais de 4 minutos. Ele não encontrou esse versículo ainda, né? Vamos ver. Não estou esperando aí, né, meu irmão? Você que está aqui, você já tem encontrado. Você que está me assistindo aqui, já tem encontrado. E olha que você não é pastor, presidente de igreja nenhuma, né? Mas você já tem encontrado, eu tenho certeza absoluta. As irmãzinhas aqui também, todo mundo aqui.
Vamos lá. E o irmão tá lá, vão dando glória, vão dando aleluia. Ele não encontra. Olha só. Aí você pode dizer, isso acontece? Claro que pode acontecer. Mas a gente tá aqui quase 5 minutos de vídeo, irmão. E lá, mais ou menos, foi mais de 3 minutos e ele não encontrou esse versículo. Isso é normal? Não é normal. Você sabe muito bem disso, né? Pelo amor de Deus, meu irmão. Vou repetir para você. Você é um pastor presidente da Assembleia de Deus. Não sei quantos anos que o trabalho dele é esse, com a Bíblia na mão. Ganhando dízimo, dando oferta, ganhando dízimo, ganhando oferta. Agora, se fosse para pregar sobre o dízimo, dizer que quem não é dizimista não vale nada, ele já tem encontrado. Veja o homem preparado que está instruindo o povo, viu? Você acha isso normal? Eu creio que você que está aqui pode acontecer com você, sim. Claro que pode acontecer. E se aconteceu, deixe seu comentário aí. Mas você passaria 4 minutos, 5 minutos em cima do altar procurando o versículo. E você sabe qual é o livro? Êxodo. Vai lá, olha. Será que ele vai encontrar? É interessante, é a primeira vez que acontece isso comigo. Vai, tá aí procurando. Procurando o versículo na Bíblia que sempre eu estou trabalhando com ela. Na Bíblia que eu sempre estou trabalhando com ela. Viu ele dizendo, ele mesmo, trabalhando com ela. É que é o trabalho dele mesmo, né? Que ele recebe para isso muito bem. Vamos lá. Mas acontece. Sei que não é só comigo, às vezes acontece com outros pastores. O negócio pode acontecer, pode, mas encontra. Ele não encontrou. Você me entendeu? Aí tá estudando as pessoas, vai lá, olha. Mas eu vou fazer a citação e os irmãos vão encontrá-lo para mim. O texto diz assim: cria-mo e eu te darei salário. O irmão tá lá procurando os irmãos. Cria-mo e eu te darei salário. Vê se os irmãos não encontraram rapidinho. Êxodo 2 e 9. 2 e 9. 2 e 9. Quer que leia, pastor? Tá vendo? Viu como os irmãos encontraram rapidinho? Viu como os irmãos encontraram rapidinho? Viu? Compreendeu como é que é as coisas? Olha lá. Quero mesmo, quero. Êxodo. Avisar sermão para pregar. O irmão sentou além aí, o pastor aí. Não ficou calado, não. Ele estava lá, viu? Esse pastor aí. Veja o que ele falou. Pregar a igreja não dá certo. Eu fui numa igreja do Brasil e o líder da igreja, e eu não vou nominar porque senão vocês vão... disse assim, irmãos, eu olhei um texto, mas o texto desapareceu da minha memória. Eu vou tentar recitar, e se alguém achar aí me diz. Aí ele, tá, não conseguia. Tá, não ia. Aí, por misericórdia, um irmão falou, pastor, é o capítulo tal e versículo tal. Abre aí, irmão. O irmão abriu, leu, é isso aí mesmo. Engraçado que eu não lembrava o texto, mas também não lembro o conteúdo. Irmãos, eu sou de cor negra, eu não fico vermelho, eu fiquei cinzento com vergonha. Eu fiquei perguntando, como é que esta igreja subsiste? Com que alimento? E como é que um homem ou um líder
tem coragem, ou uma líder tem coragem de assumir uma congregação tentando improvisar. Tá vendo? Senhor Jesus. Um abraço aí pro meu amigo Vovô da Lapada. Esse vídeo tá lá no canal Vovô da Lapada. Eu não vou deixar nem o Vovô da Lapada falando aí, o vídeo não ficar muito longo, mas amanhã eu coloco as falas do Vovô da Lapada. Veja que situação. Meu amado, você viu quando ele disse, só dele falar, mais ou menos que tinha lá escrito, e disse, o Êxodo, os irmãos já acharam rapidinho. Compreendeu mesmo como é que é? Com todo o respeito do mundo, pelo amor de Deus, tudo para tudo tem seu tempo determinado, meu irmão. Para tudo tem o seu tempo determinado. Pastor Zé Carlos de Lima tem que ser jubilado. Irmão, eu vou contar algo aqui para vocês rapidinho e vou encerrar aqui o vídeo para não ficar muito longo para vocês. Pastor Zé Carlos de Lima, quando eu aceitei, Cristo me aceitou e eu vim para o Evangelho, que Deus me tirou de onde eu vivia, era um dos pastores que eu mais respeitava no meio evangélico, que era o pastor José Carlos de Lima. Tinha o maior carinho e respeito do pastor José Carlos de Lima, e eu não fazia vídeo aqui sobre o pastor José Carlos de Lima mesmo, porque eu respeitava ele como grande servo de Deus. Mas as aparências enganam, viu, irmão? Depois, quando eu fui ver o pastor José Carlos de Lima meu, dizendo que quem não dá dízimo não vale nada, e com discurso, usos e costumes em cima do altar, com machismo em cima do altar, só a misericórdia de Deus. Mas a partir do momento que o pastor José Carlos de Lima passou a perna no irmão, eu disse, não, meu irmão, isso aí já está perdido. Sabe por quê? Tem um irmão do Desafio Jovem, tem vídeo aqui no canal, Desafio Jovem. É um projeto que cuida de jovens perdidos no mundo, entendeu? Que usa... O que aconteceu? O irmão foi até o pastor José Carlos de Lima, tinha um sítio vertente, 18 hectares de terra. E o acordo foi o seguinte, o pastor José Carlos de Lima foi lá no sítio, junto com esse irmão, aí fizeram o quê? Vão pedir o dinheiro aos irmãos. Só, olha, a gente está precisando de dinheiro para comprar esse sítio. Aí o pastor José Carlos de Lima disse que lá ia fazer a Assembleia de Deus, e o irmão ia pegar uma parte do terreno para construir a sede do Desafio Jovem, para cuidar desses jovens. O que aconteceu? Fizeram a campanha, tem vídeo, subiram o drone, tudo. O que aconteceu? Arrecadaram o dinheiro. Pastor Zé Carlos de Lima foi e comprou o sítio vertente, 18 hectares de terra. Aí o irmão foi lá. Olha, pastor, o irmão feliz, alegre, né? Muitos colaboradores do Desafio Jovem ajudaram também a comprar esse sítio. Aí o irmão disse o seguinte, olha, pastor, agora se eu ver a minha parte aí, que a gente vai trabalhar agora na construção da sede do Desafio Jovem para cuidar desses jovens aí perdidos. Pastor Zé Carlos de Lima, eu não vou dar nada a você. Pode sair daqui, não vou dar nada. Pastor Zé Carlos de Lima ficou com tudo e não deu nada ao irmão. Aí o irmão foi lá falar com ele, foi várias vezes, a gente fez vídeo, o irmão José Augusto tentando ver se o pastor Zé Carlos de Lima dava pelo menos 2 hectares de terra. Tinha 18. O irmão disse, pelo menos me dê 2. 1 hectare, qualquer coisa para eu fazer essa sede. Porque os irmãos do projeto Desafio Jovem ajudaram também. E vão dizer que eu passei a mão no dinheiro, que eu comi o dinheiro. Ele não deu. Para muitos irmãos lá do Desafio Jovem que ajudaram, o irmão do Desafio Jovem, pastor lá, passou a mão do dinheiro, comeu o dinheiro. Foi isso que o pastor Zé Carlos de Lima fez com o irmão. Aí eu aliviar mais o pastor Zé Carlos de Lima, o respeito que eu tinha por ele acabou, meu irmão. Isso não se faz. O irmão tem prova, tem tudo, irmão. Você vê como um irmão, um pastor, um servo de Deus, que a gente estava mandando ele processar. E teve até áudio de pastor lá dentro. Ele não tem palavra, não confie nesse José Carlos de Lima, que ele não tem palavra, não é para você ter confiado nele. Tem áudio de tudo, dos pastores de lá da Paraíba meu falando. Ele não tem palavra, não era para você ter confiado nele. Acabou, seu irmão perdeu, ficou por isso. Você vê como o irmão é tão de Deus que a gente processe ele, irmão. O senhor está do seu direito, o irmão não quis. E ele ficou com o sítio todinho para ele. Está lá o terreno. Não construiu nada no terreno. Mas está para lá. 18 hectares de terra para ele. Pastor Zé Carlos de Lima e pronto. E o irmão ficou no prejuízo. E a turma que ajudava o Desafio Jovem já não ajuda mais. Porque o irmão disse que o dinheiro era para comprar o sítio.
Comprou, o irmão não fez certo, não fez nada. Parou. Acabou com o irmão. Esse é o pastor Zé Carlos de Lima. Aí fica passando essas situações aí em cima do altar. Meu irmão, fique todos na santa paz de Deus, escreva aí. Você aí, você viu que ele não encontrou, né? Você que está me assistindo, se eu mandasse você procurar aí, pode ter certeza. Você poderia até demorar um minutinho assim, mas você encontrava. Mas ele não encontrou, meu irmão. Ele não encontrou. O tempo é. Eu creio que foi mais de 5 minutos. Ou mais. E ele não conseguiu encontrar o versículo. Viu? Quando ele falou para os irmãos rapidinho encontraram. Fiquem todos na santa paz de Deus. Esse é o presidente da Igreja Assembleia de Deus na Paraíba. Por isso, que em cima do altar ele só prega usos e costumes. Bíblia que é bom, ele não prega. Você não vê o pastor Zé Carlos de Lima pregando Bíblia. O vídeo que viraliza dele é usos e costumes mesmo. Fique na paz, amo vocês, Deus abençoe. Deixa aí sua opinião, o que é que você acha sobre isso. Veja que situação, viu, meu irmão?